O mundo começa a saber que o Brasil se tornou uma ditadura. Congressistas brasileiros vão aos Estados Unidos denunciar a ditadura do judiciário do Brasil. Estados Unidos rejeitam a extradição de Alan dos Santos por crime de opinião. Polícia Federal admite perseguir pessoas por crime de opinião. O mundo cada vez mais toma ciência de que o Brasil se tornou uma ditadura. Antes, um aviso: a oferta do Dia do Consumidor da Gazeta está acabando. Então corre, que ainda dá tempo de liberar acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil por apenas R$1. A Gazeta faz um jornalismo livre da narrativa enlatada que você encontra por aí. Usando o link que está na descrição desse vídeo no YouTube ou o QR Code aqui na tela, você vai pagar apenas R$1 por mês nos 3 primeiros meses para experimentar o conteúdo da Gazeta. E aí você vai ganhar acesso também ao acervo de livros digitais do jornal, que já tem mais de 20 obras. Entre já no link e faça a sua assinatura já! Desde a eleição de Lula e a perseguição de jornalistas, influenciadores e cidadãos comuns, esse colunista que vos fala aconselhava Bolsonaro a cair fora do país. Por uma razão muito simples: ele seria perseguido, arruinado e preso pela ditadura do judiciário que se constituía naquele momento. Não só ele, como inúmeras pessoas que já estavam sendo censuradas e presas por crimes de opinião. Contestar eleições, contestar o Supremo, a Justiça Eleitoral, até dizer que Lula, um condenado à cadeia por corrupção, era ladrão, dava censura e processo. Um país em que a opinião se tornara um crime e que ódio ao que se chamava bolsonarismo, que na verdade seria o conservadorismo, se tornou um mote para a maior perseguição política que um judiciário jamais fez na história da República. Pois bem, Bolsonaro caiu fora, foi para a Flórida, mas voltou. Voltando, o enfiaram numa série de inquéritos estapafúrdios. Joias, presentes, dadas, viraram joias roubadas. Cartão de vacina falsificado para um homem que sempre disse que nunca se vacinou. Reunião com embaixadores para ampliar a vigilância das eleições virou mote para torná-lo inelegível. Até perturbação de baleia virou motivo para indiciamento pela Polícia Federal. E até mesmo consulta constitucional para contestar parcialidade da Justiça Eleitoral virou intenção de golpe. Por estas e outras denúncias surrealmente estapafúrdias, arrancaram o passaporte de Bolsonaro e fazem tic-tac para sua prisão, que deverá acontecer mais cedo ou mais tarde. Segundo os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas esperam ter um clima. Clima quer dizer convencer a maioria da população brasileira que Bolsonaro seria um genocida, assassino, golpista, aspirante a ditador que deveria ser preso. Foi para este estado de coisas que se transformou o Brasil que Bolsonaro voltou ao país. Não só ele, como milhares de pessoas são e continuam a ser perseguidas, censuradas, têm contas bancárias bloqueadas e se tornaram prisioneiros, sem processo, sem julgamento, sem garantia alguma de justiça real. Isso é de ciência de todo brasileiro medianamente informado. Vivemos numa ditadura. Mas boa parte do país que se informa pela grande mídia ainda acha que Bolsonaro é um ladrão, genocida e golpista, porque essa é a versão da grande mídia que elegeu Lula, que endossa perseguições ditatoriais do Supremo Tribunal Federal e quer ver morto tanto o bolsonarismo quanto o conservadorismo em todo o país. Minha humilde dica para Bolsonaro ter caído fora do país foi no sentido dele avisar para o mundo o que estava acontecendo aqui. Os abusos, as perseguições, as prisões arbitrárias, a destruição da democracia pelos mesmos que hoje dizem querer defendê-la. Bolsonaro não foi. Silenciou-se sobre a ditadura e achou que as coisas se arrumariam sozinhas por aqui. Não se arrumaram. A coisa escalou contra ele e contra inúmeras pessoas. Senhoras presas com bíblias na mão, condenadas a quase 20 anos de cadeia por entrar na Praça dos Três Poderes. Mendigo colocado 1 ano na cadeia porque também foi passear no Congresso Nacional. Pastor evangélico preso por engano. Um homem doente,
o nosso Crezão, morto dentro da cadeia por indiferença de um juiz supremo, sem direito a julgamento, a justiça, a nada. Mas se o ex-presidente se calou e não denunciou a ditadura lá fora, congressistas brasileiros o fazem agora. A denúncia foi feita em frente ao Capitólio, em Washington, em alto e bom som para o mundo ver. Assim como a Venezuela, as instituições brasileiras foram cooptadas para fazer um simulacro de uma falsa democracia. Uma ditadura que prende e arrebenta com dissidentes e diz que prende e arrebenta em nome de uma falsa democracia. É isso o país que a gente vive. Os deputados abriram a boca e falaram sobre todos os desmandos que hoje ocorrem no Brasil. Os americanos esbugalharam os olhos. Autoridades americanas, como o próprio presidente, ex-presidente Donald Trump, prometeu fazer algo sobre a situação aterradora no país, caso seja eleito. Elon Musk, dono do Twitter, chegou a se assustar com prisões arbitrárias, ilegais e desproporcionais acontecendo no Brasil. O mundo começa a tomar ciência do que ocorre aqui. Os Estados Unidos negaram a extradição de Alan dos Santos, o primeiro perseguido político no país a ter que sair do Brasil e fechar uma empresa por acusações de crime de opinião. As autoridades americanas se negam cabalmente a entregar a cabeça de um cidadão livre por expressar sua livre opinião. Por quê? Porque os Estados Unidos são uma real democracia que prezam pela liberdade de expressão, que são o fundamento de toda democracia. First, I'd like to thank you, Congressman, for giving us time and a platform to come here today and talk about what's happening in Brazil. This is something that we no longer have in our nation. We no longer have the privilege of saying the truth, saying what we think, and giving our opinion. So to start, I'd like to ask you a simple question. Is Venezuela a democracy or a dictatorship? I believe all of you here today agree with me that Venezuela is not a democracy. It's far from it. It's a dictatorship. But then I have another question. Does Venezuela have a Supreme Court? Does Venezuela have a Ministry of Education? Does Venezuela have Congress? Does Venezuela have public ministry? No. Yes, they have. But they are no longer a democracy. Because all these institutions that are valuable for a democracy have been kidnapped and are served as an instrument of oppression. They are served only as to arrest and oppress people for their opinions. Enquanto o mundo abre o olho para a ditatoga que aqui existe, aqui no Brasil, a treva continua. Uma espécie de Gestapo, polícia da verdade absoluta, promete abrir o olho para toda e qualquer opinião que não se ajuste aos moldes da verdade da Justiça Suprema. O ministro Alexandre de Moraes abriu um gabinete de checagem de opinião dentro do TSE para censurar imediatamente opiniões que considere inadequadas. A logomarca do seu gabinete é a logomarca do Estado totalitário que tudo vê, do livro 1984, de George Orwell, que descrevia uma ditadura sombria. Enquanto o mundo abre o olho para a treva ditatorial que cobre o Brasil, agentes da Polícia Federal aqui confessam sem medo que mandam interpelar até correspondentes estrangeiros por cometerem crime de opinião. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política ideológica é um direito dele de qualquer cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministro da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e ainda com a questão só de ser ministro da Suprema Corte, eu não posso fazer um ataque, eu nem nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas, até o momento que não tem nenhuma legalidade desse procedimento. Ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, no Senado, no Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Contestar qualquer sistema e a crítica legítima a quem quer que seja fazem parte de uma democracia real. Ataque à honra de um país é ver a polícia e a justiça prendendo pessoas por pensarem, por contestarem, por criticarem. O Brasil vive seu pior momento, em que se cobre de uma tirania.
o mundo começa a acordar. Resta saber se haverá tempo para o brasileiro acordar e reagir imediatamente contra essa ditadura. O mundo abriu os olhos para a ditadura na Venezuela, na Nicarágua, na Rússia, em Cuba, mas essas ditaduras sobrevivem há décadas a olhos vistos. Só abrirmos os olhos não basta, é preciso abrir a ação de defender a nossa democracia antes que se esgote toda a esperança. Agora a pergunta que não quer calar. Você já liberou o seu acesso à Biblioteca Gazeta? Saiba mais no vídeo. O que você lê faz toda a diferença na sua vida. A leitura traz informações que ajudam você a refletir, decidir e agir. Por isso, neste Dia do Consumidor, a Gazeta do Povo decidiu entregar a você um presente especial. Por apenas R$1 por mês nos primeiros 3 meses, você garante acesso ao noticiário e a 20 livros exclusivos em nossa nova biblioteca digital. É só assinar e começar a ler. Notícias, colunistas e muito mais por apenas R$1. Fica o recado, apoie, acesse a Gazeta, entre no link da descrição e vamos juntos.